É isso aí, pessoal. Está começando hoje o projeto para ESA e para EA, certo? Serão aulas semanais, às quartas-feiras e aos sábados, até a prova da EA, né? Então até a prova da ESA e também a prova da EA. Também aula ao vivo, né? Antes da prova, né? No sábado, antes da ESA, antes da EA. Então aí, embaixo no vídeo, na descrição, você tem aí já o cronograma, tá? Com as matérias, né? Na descrição do vídeo de hoje tem esse exercício que vai ser feito no sábado. Então a aula teórica sempre às quartas-feiras, sábado, podendo ser até ao vivo, para poder fazer um tira-dúvida, você poder falar no chat lá com a gente qual é a sua dúvida. Então vai ter uma aula teórica com uma lista de exercícios, certo? Para ser resolvida no sábado. Toda semana é isso, uma aula teórica e uma lista. Então já está aí embaixo o cronograma, certo? Hoje a aula de combinatória e um pouquinho de probabilidade. Sábado então, espero vocês para os exercícios, tá? Então, como o nosso primeiro temazinho, vamos de combinatória, né? Todo ano cai o combinatório ou probabilidade. E probabilidade depende muito de combinatória. Então vamos lá, rapidamente. Primeira coisa básica, nós temos dois princípios. O princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Qual é a diferença dos dois? Um exemplo simples. Você vai a uma cantina que tem 3 tipos de salgado. Então nós temos aqui 3 salgados. E também dispõe de 2 tipos de suco. De quantas maneiras você pode comprar um produto? Muita gente está acostumada a fazer logo a conta 3 vezes 2 e dizer que é 6. Repara que eu falei comprar um produto. Então você pode comprar ou salgado ou suco. Então, se eu for comprar somente um produto, eu tenho aqui o ou. E o ou em conjunto nos leva a uma união. E eu só tenho um espaçozinho só. Ou é salgado ou é suco. Repara que eu não tenho escolhas. Eu não tenho como uma escolha influenciar na outra. Então, para esse caso aqui, eu tenho o princípio aditivo. Eu tenho 3 opções de um, 2 de outro. Eu quero uma coisa só, ou 3 salgados, ou 2 sucos. Então, eu tenho 5 opções. O que é diferente de eu falar aqui, você quer comprar um salgado e um suco. Se você quiser um salgado e um suco, nós temos o conectivo E. O E dá pra gente a noção de interseção em conjuntos. Você tem uma coisa e a outra. E repare que você tem 2 espaços. Então, a escolha do primeiro, o salgado, influencia no suco. Se você comer coxinha e maracujá, é diferente de risole e maracujá. Então aqui você tem 3 opções diferentes para os salgados, 2 opções diferentes para o suco. Repara que dá aquela árvorezinha que vocês devem ter visto aí alguma vez já estudando, né? Vamos supor aqui que eu tenho o suco 1 e eu tenho o suco 2. Para cada opção do suco 1, eu posso me servir de quê? 3 salgados diferentes. Ou o salgado 1, ou o salgado 2, ou o salgado 3. Da mesma forma, se eu tiver o suco 2, eu posso tomar ele com qualquer um dos tipos diferentes do salgado. Ou 1, ou 2, ou 3. Vai gerando aquela arvorezinha, né? Para cada uma opção desse, eu tenho 3 desse. Se eu tenho 2 opções, eu tenho 2 vezes 3, 6. Princípio multiplicativo. Para cada n do primeiro, eu tenho n do segundo. Total de n vezes m. E sempre multiplicando. Até porque a escolha do primeiro influencia no segundo, como eu falei. Coxinha e maracujá é diferente de risole e maracujá. Então aqui você multiplica para encontrar o resultado 6. Esse é o que? O princípio fundamental da contagem. O princípio multiplicativo. O que é o 3 e o 2? O que a gente coloca aqui são sempre as possibilidades. Muita gente confunde nas questões, quando envolve número, quantos números de 4 algarismos distintos existem. Primeira palavra, distinto, quer dizer que tem que ser diferente. A gente faz o que geralmente? Coloca 4 espaços. Algarismos de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma coisa que eu li no livro uma vez, que eu aprendi importante, para resolver questões combinatórias tem que ter alguns princípios. Primeiro,
Vê se você tem casos difíceis ou restrições. O que for mais difícil, você faz primeiro. O livro diz que é nunca adiar dificuldades. Isso é importante. Então, o que for mais difícil, você logo resolve. Segundo, se colocar no problema. Muitas situações dizem tirar uma foto, entrar num ônibus. Então, você tem que se colocar no problema. Você entrando naquela situação. Aqui, qual seria o nosso problema? Se eu quero formar um número de 4 algarismos, a gente sabe que não pode começar com 0. Porque se começar com 0 não tem valor. Então ele não tem 4, ele tem só 3 algarismos. Então aqui eu não posso ter o 0. Se na primeira casa eu não posso ter o 0, eu tenho somente 9 possibilidades. Muita gente nisso confunde. Pensa que eu coloquei o número 9 aqui. Não, o que a gente coloca aqui são as possibilidades. Pode ser o 3, o 4, o 5, o 9, qualquer um pode entrar aqui. Agora atenção, 9 possibilidades, só que o 0 não podia. Vamos supor que quem entrou aqui foi o 6. Então eu perdi uma possibilidade. Só que na segunda casa, o 0 pode entrar normalmente. Então eu não podia o 0 na primeira. Na segunda, eu posso ter o 0. Então das 10 possibilidades, eu só perdi uma. A que entrou aqui agora. Supus que foi o 6. Me sobraram o quê? Mais 9 possibilidades. Vamos supor que quem entrou foi o 2. Já usei 2 caras, agora sobraram 8 possibilidades. Vamos supor que entrou 4. E na última casa, sobraram, já usei 3, 7 possibilidades. Vamos supor que entrou 0. Então aí, princípio multiplicativo, nós temos 9 vezes 9, 81. 8 vezes 7, 56. 81 vezes 56. 1 vezes 6, 6. 6 vezes 8, 48. 7 vezes 1, 5 vezes 1, 5. 8 vezes 5, 40. 6, 8 com 5, 13. 5, 4. 4.536 números de 4 algarismos distintos. Certo? Então vamos continuar aí, agora vamos ver as formulazinhas, permutação, com repetição. Aí pessoal, permutação. Eu costumo dizer que a permutação é o seguinte: você tem n espaços, quer dizer que você vai distribuir seus objetos nesses espaços, e também tem n objetos, ou seja, ninguém fica de fora. Permutação é você ver todas as possibilidades possíveis. Um exemplo clássico disso aí é colocar pessoas em fila. Eu quero colocar 5 pessoas numa fila. Então, se eu tenho 5 pessoas na fila, eu tenho que ter 5 espaços. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai se colocar nessa situação. O que você vai fazer? Você vai correr. Você vai ver o quê? 5 espaços vazios. Logicamente você vai escolher o primeiro, né? Primeiro da fila. Mas você viu o quê? 5 possibilidades. Então você viu lá 5 possibilidades. O próximo já viu um lugar ocupado. Só vai ver 4 possibilidades. O próximo só vai ver 3. O próximo só vai ver 2. E o último cara não tem opção. Eu tenho o total de objetos, eram 5 pessoas e também 5 espaços iguais, ninguém fica de fora. Aí vai ter a multiplicação de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 20, 60, 120. Como isso aqui aparece muito na combinatória, essa noção de você multiplicar do primeiro número lá do n até o 1, né, você colocar sempre n objetos em n espaços, aparece direto. Então essa operação de multiplicar um número pelo antecessor, pelo antecessor, pelo antecessor, até chegar em 1, se chamou de n fatorial. Então isso aqui é o mesmo chamado de 5 fatorial. N fatorial, que a gente chama, é a multiplicação do primeiro pelo antecessor, até chegar no 1. Então, quando eu tenho n espaços e n objetos, eu vou usar uma permutação, né? É o chamado P de n. P de n é n fatorial. Nessa questão, a resposta, como a gente viu, ou usando a contagem, ou usando uma fórmula bem simples, 5 fatorial seria a nossa ideia. Só que olha o seguinte, existe a permutação com repetição.
permutação com repetição acontece quando? Quando você tem objetos que são repetidos. Pode isso? Pode. Uma coisa muito comum é o chamado anagrama. Anagrama é você inverter as posições das letras numa palavra, permutar as letras. Então, anagrama da palavra banana. O que seria a princípio? A princípio 6 espaços, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 6 letras. Aí eu permuto as letras. Vou criar aqui um anagrama. A, B, N. A, N. Então esse é um tipo de anagrama. B, A, N, A, N, A. Tá certinho. 6 letras. Ele foi um exemplo. Só que eu vou numerar aqui os As. A1, A2 e A3. N1, N2. Se eu inverter de posição esse A1 com esse A2, eu troquei a minha palavra? Não, né? Continua sendo A e A. Então a palavra é a mesma. Assim como se eu mudar esse N com esse N de posição. Ou esse A com esse A de posição. Então se eu inverter os A's de posição ou os N's de posição entre eles, não mudo a palavra. Então por isso que a permutação é diferente. Não é só trocar todo mundo. Existem aqui casos que eu não mudo o meu problema. O que acontece então? De quantas maneiras as 3 letras A podem permutar entre si? Se eu tenho 3 objetos, podem permutar de 3 formas como? De 3 fatorial maneiras. Né? Se eu tenho 3 objetos e posso permutar eles podem permutar de 3 fatorial maneiras. Dá 6. E os N's? Eles podem permutar 2 fatorial, que é 2. Então basicamente aqui, se eu fosse permutar, eu teria 6 letras. 6 fatorial. Só que a gente viu que se eu deixar assim, eu contei casos a mais. Porque se trocar o A com A não faz posição, o N com N não... trocar o A com A não faz diferença, ou o N com N não faz diferença. Então eu tenho que acertar. Eu tenho que dividir pelo que eu fiz a mais. O que eu fiz a mais? Eu permutei esses 3 A's que não precisava. Então para acertar eu vou dividir pela permutação deles. 3 fatorial. Eu permutei os 2 N's entre si, que não precisava. Vou dividir por 2 fatorial. Forma comum de fazer essa conta. Você vai abrir o 6, 6 vezes 5 vezes 4, até chegar numa ordem aqui embaixo. 6 vezes 5 vezes 4, 3 fatorial. Por que isso? Ao invés de continuar 3, 2, 1, 3, 2, 1 é 3 fatorial. Para poder cortar com o de baixo. 2 fatorial é 2 mesmo. Aí corta esse 3 com esse 3. O 4 com o 2 que dá 2. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 6, 60 maneiras de permutar a palavra banana. Então basicamente, quando tem repetição, permutação de N objetos. Só que eu tenho A repetidos, B que são repetidos, C que são repetidos e assim pode continuar. Vai ser o total fatorial dividido por a quantidade do primeiro que se repete, vezes a quantidade do segundo que se repete, vezes até a quantidade do último que se repete. Se forem 3 que se repetem, cada quantidade aqui embaixo. Se forem 10 que se repete, cada quantidade aqui embaixo. Certo? Pessoal, vamos lá. Combinação. A combinação é usada sempre que você vai escolher alguma coisa. Eu não gosto de falar de arranjo porque cria uma dúvida quando importa a ordem e quando não importa a ordem. Para você esquecer isso, combinação é uma escolha. Ou seja, formar um grupo, um trio. Eu, o Loki, meu cachorro e você aí assistindo. 3 pessoas. Faz diferença a ordem? Não, né? Isso é uma escolha, é um grupo, isso é combinação. E quando importa a ordem, tem que fazer fórmula? Não. Por exemplo, eu quero formar um trio. Eu quero formar um trio. Só que esse trio vai ter um presidente, um secretário e um tesoureiro. Vamos supor que eu tenho 7 pessoas para compor esse trio, essa comissão aí. Repara que faz diferença aqui a ordem, né? Se eu colocar eu e você aqui, ó, ou trocar, uma hora eu sou presidente, uma hora eu sou secretário. Então nesse caso importa a ordem. Como é que eu faço? Não,
tem que ter fórmula? Não. Como importa a ordem, é o princípio fundamental da contagem. Quantas pessoas podem ser presidentes? Todo mundo quer ser presidente. 7 pessoas. Já foi escolhido. Sobram quantas pessoas para ser secretário? 6. Já perdeu o presidente. Já escolhi 2, presidente e secretário. Sobraram quantos tesoureiros? 5. Eu tenho mais o quê? Eu tenho mais objetos do que espaço. Eu vou tipo permutando N, N-1, N-2, só que uma hora acaba os espaços. Aí eu acabo de botar ali os números. Só que não chega até 1. O que eu faço? Multiplico. 7 vezes 6 vezes 5. 6 vezes 5, 30 vezes 7, 210. Então quando importar a ordem, que a gente chama, né? O que seria um arranjo, não precisa fazer aquela formulazinha de arranjo. É só usar o princípio fundamental da contagem. Aí ficar somente com a combinação. Já se eu tenho 7 pessoas para formar um trio, e eu não falo mais nada, né? Não dei importância para elas, não dei um cargo para elas, são um trio. Quantos trios eu posso formar? Não importa a ordem. Aí nesse caso tem que usar a formulazinha da combinação. Qual é a forma da combinação? A gente fala a combinação de N, escolhe P. N é o total, P são os lugares. O N é o total, P são os lugares. Certo? A combinação de N para P lugares é o N fatorial sobre o P fatorial, que multiplica a diferença deles, N menos P fatorial. Então, se eu tenho 7 pessoas para ocuparem 3 lugares, combinação de 7 para 3 lugares. 7 fatorial sobre 3 fatorial, a diferença 7 menos 3 que dá 4 fatorial. O que a gente aprendeu? Abre o 7 até chegar no 4. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, fatorial. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, 4 fatorial. Vai cortar esse 4 com esse 4. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Pode cortar esse 6 com esse 6. 35 opções. Bem diferente, né? Eu tenho muito mais opção quando importa a ordem do meu grupo. Então, quando não importa a ordem, é a combinação. Isso serve para quê? Qualquer tipo de escolha. Vai no restaurante, tem 10 saladas, só quero comer 3 saladas. Combinação de 10, escolhe 3. Certo? Eu quero formar aí um trio, uma dupla, combinação de N, escolhe P. Eu vou montar um sorvete, uma casquinha. Tem 10 sabores, eu posso colocar até 5 bolas. Combinação de 10, escolhe 5. Então toda escolha vai ser uma combinação. Quando não tiver a opção de você ter essa noção de que não importa a ordem, né? Tem cargo, tem preferência, tem hierarquia, aí eu uso o princípio fundamental da contagem normalmente. Vamos ver a noção aí de probabilidade básica para a gente poder fazer as questões. Então pessoal, probabilidade. A probabilidade é uma simples razão do que a gente chama de casos favoráveis, aquilo que eu quero que aconteça sobre o total de casos, tudo que pode acontecer. A probabilidade sempre vai ter uma variação entre 0 e 1. Por quê? Casos favoráveis, total de casos. Então, o total de casos é sempre um conjunto maior que os casos favoráveis. Total, favoráveis. Favoráveis é o quê? Um subconjunto. No máximo ele vai ser igual ao total de casos. Então, por isso que no máximo vai ser 1. Então, a gente pode colocar em porcentagem, de 0% até 100%. Por exemplo, joguei a moeda. Qual a probabilidade de sair cara? Meu total de casos é o conjunto formado por 2 elementos, cara, coroa, chamar a coroa de cara. Meus casos favoráveis, eu quero que saia cara, que eu falei, né? Um só serve cara para mim. Então a probabilidade desse meu evento, que a gente chama de evento, vai ser um elemento dentre 2 possíveis. Pode deixar a fração 0,5 ou transformar em porcentagem, 50%. Qual a probabilidade de no dado
sair um número par, um dado normal de 6 faces, meu total de casos para o dado vai ser o conjunto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Já os meus favoráveis só quero os pares 2, 4 ou 6. Então a probabilidade desse meu evento vai ser favoráveis, só tem 3 opções dentro do total de 6. De novo, 3 sobre 6 dá 1 sobre 2. A probabilidade desse meu evento vai ser de novo 0,5, que em porcentagem vira 50%. Só que logicamente não vamos ficar fazendo isso aqui tudo na mão, né? 6 possibilidades para o total, tranquilo. E quando for uma escolha de grupo, alguma coisa, vamos recorrer ao quê? As fórmulas de permutação, combinação, como a gente já aprendeu aqui basicamente. Ei, gostou da aula? Então avisa para o amigo aí que começou esse projeto, curte o vídeo aí, dá um joinha no vídeo, certo? Vá no Facebook saber as novidades da página, né? Porque isso aí é um projeto único, certo? Só para quê? Para sua aprovação, né? Um projeto aí com mais de 10 aulas para você poder passar na ESA e na EA e depois poder escolher ano que vem para onde você vai, certo? Então, no sábado aí, aguardo você.